Buenas, galera, bora lá projetar mais um dia, né? Mais uma segunda-feira aí na vida de todos nós. Bora falar então das principais opções que temos, né, para esse dia aí, para essa tarde e para essa noite também, né? Buenas, buenas galera, boa semana. Vamos fechar setembro, hein? Tá chegando a hora, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Faltam 2 dias aí pro fim do mês, né? Essa segunda-feira e a terça aí para o fechamento de um mês que tá extremamente positivo, né? Um dos melhores meses aí em tempos, mas que ainda tem algumas oportunidades interessantes para nós. E essa segunda-feira vai ter inclusive maratona aqui na Academia das Apostas Brasil. Nós temos várias das principais ligas do mundo aí com jogos nesta segunda-feira, tanto na Europa como também aqui as nossas competições preferidas do Brasil e da América do Sul. Então fica o convite para que vocês confiram tudo lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Lá vocês têm os artigos com as melhores apostas do dia no futebol, com as melhores apostas múltiplas do dia também vocês encontram aí os artigos com ótimas opções e recomendações e tem todas as prévias também aí para as principais partidas do futebol na Europa. Destaque para o futebol italiano com 2 jogos, mas nós também temos na Europa campeonato português com o Porto em ação e o campeonato inglês, que vai ser inclusive o nosso ponto de partida aí para a gente acompanhar juntos na Academia das Apostas Brasil. Fiquem ligados, espero que estejam conosco aí que estaremos conferindo nesta segunda-feira deste dia 29 de setembro, o campeonato inglês, galera. Vamos largar já num horário que vai ter Série B do Brasileiro também. Eu vou estar comentando sobre isso na sequência, mas a gente vai estar com vocês já pro campeonato inglês com Everton e West Ham, certo? Fica o convite. Espero que estejam conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Sexta rodada da Premier League, fechando o time do Everton, que vem de uma eliminação na Copa da Liga Inglesa, perdeu para o Wolverhampton pelo placar de 2-0 em sua última atuação, que foi na terça-feira passada, quase uma semana sem jogar. No campeonato, o Everton perdeu o derby para o Liverpool em Anfield por 2-1. Último jogo em casa empatou 0-0 com Aston Villa. A última vitória do Everton foi em 30 de agosto, amanhã faz um mês, portanto, quando ganhou por 3-2 do Wolverhampton fora de casa do campeonato inglês. Por isso, o Everton com 7 pontos em 5 jogos é apenas o 12º colocado e pega esse West Ham. O West Ham nessa temporada ganhou só um jogo, foi justamente seu último jogo fora de casa, um 3-0 contra o Nottingham em 31 de agosto, também prestes a completar um mês. O West Ham vem de 2 derrotas em casa, tomou 3-0 do Tottenham, 2-1 do Crystal Palace, com apenas 3 pontos é penúltimo colocado. Ou seja, o West Ham precisa ainda mais do que o Everton da vitória, até porque uma vitória tira o West Ham da zona do rebaixamento. Vamos lembrar, são 20 times no campeonato inglês da primeira divisão e os 3 últimos são rebaixados. Se o West Ham ganhar, ele passa Burnley e Nottingham, já vira pelo menos o 17º colocado, aí vai depender do saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate na Inglaterra, mas dificilmente o West Ham passaria o Newcastle e o Aston Villa, que tem 6 pontos, 3 a mais, mas não tem um saldo de gols tão ruim. Aliás, o saldo de gols do West Ham é tão ruim porque o West Ham tem a pior defesa do campeonato inglês, tomou 13 gols em 5 jogos. Vejamos se o time de pior defesa consegue hoje vencer esse time do Everton,
que por sua vez até tem uma defesa relativamente sólida. Foram 5 gols sofridos em 5 jogos, para comparar, o líder Liverpool tomou mais gols que o Everton, tomou 7. Arsenal e Crystal Palace com 3. Sunderland e Tottenham com 4 gols sofridos. São só os 4 times aí com defesas melhores do que essa equipe do Everton. O Everton, por sua vez, é um time que não conseguiu fazer tantos gols assim como o West Ham. Então, vejamos o que sai deste confronto em Liverpool. Lembrando que tem um tabu interessante em jogo. Nas últimas 4 partidas entre as equipes, o West Ham ganhou 2 e foram 2 empates. É verdade que o último jogo, que foi recente, na preparação para essa temporada, em 30 de julho, foi um jogo amistoso pelo torneio de verão da Premier League. Naquela ocasião, o jogo foi em campo neutro, aconteceu no Soldier Field, em Chicago, dos Estados Unidos. O Everton abriu o placar com o Idrissa Gueye, o jogador senegalês, ainda do primeiro tempo. O Lucas Paquetá, jogador brasileiro, empatou o jogo ainda do primeiro tempo e deu assistência para o gol do alemão Niklas Füllkrug fazer a virada 2-1 em 30 de julho. Mas foi gabistoso. Último jogo oficial entre os times em Liverpool. O Everton e o West Ham empataram por 1-1 no antigo Goodson Park. Lembrando que o Everton mudou de estádio, né, da temporada passada para essa. O Soucek abriu o placar para o West Ham no segundo tempo e o O'Brien, irlandês, empatou para o Everton. Quando esses times jogaram em Londres no campeonato passado, foi 0-0, e a última vez que tivemos um vencedor em jogo oficial foi o West Ham fazendo 3-1 em Liverpool em março de 2024, num jogo em que o Beto abriu o placar para o time do Everton. O Beto já tinha perdido um pênalti do primeiro tempo, ainda assim abriu o placar do segundo tempo. E aí o Kurt Zouma, francês, que hoje está no Cluj da Romênia, empatou para o West Ham, o Soucek virou, e o Edson Álvares, mexicano, que hoje está no Fenerbahçe, fechou a conta em 3-1. A última vez que o Everton ganhou do West Ham foi em Londres, outubro de 2023, quase 2 anos atrás. Um gol do Dominic Calvert-Lewin, hoje no Leeds, e assim o Everton ganhou do West Ham em Londres naquela ocasião. Lucas Paquetá, inclusive, jogou aquela partida 1-0, quase 2 anos atrás. Portanto, desde então, uma vitória do West Ham e 2 empates em jogos oficiais, ou 2 vitórias do West Ham e 2 empates contando, né, considerando esse amistoso recente. Bom, vejamos o que sai deste enfrentamento do Everton Stadium, sendo que o time do Everton, do técnico David Moyes, para essa partida não tem o Jared Brandtweit, que teve uma lesão do tendão, não joga desde agosto, e também o alemão Merlin Röhl, ele já perdeu as últimas 2 partidas em recuperação de uma pancada que sofreu. Provável time do Everton tem o goleiro Pickford, na linha defensiva o irlandês O'Brien, Tarkowski, Keane e ainda o ucraniano Mykolenko. No meio de campo, Gardner e ainda o senegalês Gueye, o também senegalês Ndiaye, com Disbury Hall, Grealish na ponta esquerda e o Beto no comando do ataque. É o provável time do Everton para logo mais. O que a gente pode destacar desse elenco aqui do Everton, do David Moyes, né? Dizer que o Grealish já chega com 4 assistências vindo do Manchester City, 4 assistências em 5 jogos, tem o Jack Grealish, mas nos últimos 3 jogos ele não conseguiu dar grandes contribuições, não participou diretamente de gols. Já no time do West Ham, do técnico português Nuno Espírito Santo, o Thomas Soucek, que tem um bom histórico, como vocês puderam notar, de gols contra o Everton, cumpre suspensão. Ele foi expulso do penúltimo jogo ainda contra o Tottenham, foi vermelho direto, então ele cumpre 3 partidas nessa Premier League. E o Aaron Wan-Bissaka, jogador congolês, já ficou fora dos últimos 3 jogos, segundo o departamento médico do time do West Ham, por conta de um mal-estar. A provável escalação tem o goleiro francês Areola, na linha defensiva Walker Peters, o grego Mavropanos,
Kilman e ainda o senegalês Diouf. No meio de campo, Ward-Prowse e ainda a tendência que jogue junto dele o Matheus Fernandes, como Lucas Paquetá na armação, o Jarrod Bowen na ponta direita e o Summerville, jogador dos Países Baixos, da ponta esquerda, e o alemão Niklas Füllkrug no comando do ataque. Claro que a gente sempre vai dar uma atenção legal pro Lucas Paquetá nessa equipe do West Ham, nas partidas que a gente acompanhar. Ele vem bem com 2 gols marcados até aqui no campeonato. Verdade que um dos gols foi de pênalti, mas é um cara que se destaca aí com a segunda maior média de finalizações de chute a gol, 1,4 finalização por partida, 0 ponto chute a gol por jogo. Tem o Lucas Paquetá nesse campeonato inglês até o momento, mas também vale o destaque para o Jarrod Bowen. O Bowen vem chamando a atenção também com 2 gols marcados, igual o Lucas Paquetá. São os artilheiros da equipe nessa competição. O Paquetá tem mais gols por minuto que o Bowen, se a gente considerar os dois com 2 gols. O Paquetá tem 1 gol a cada 214, o Bowen tem 1 gol a cada 225 minutos em campo. Mas é verdade que o Bowen tem números mais interessantes de finalizações e chutes a gol. O Bowen dá em média 2,4 finalizações por jogo e 1,2 chute a gol por partida. Fica o destaque para esse jogo, estaremos com vocês. Esse jogo entrou nas melhores apostas do dia. Confiram lá o artigo, ambos marcam com odds 1,88. Foi recomendado lá nas melhores apostas do dia. Lembrando que nós também tivemos na prévia uma recomendação para se trabalhar na busca por gols desta partida, e o Everton e o West Ham também tiveram o ambos marcam sendo recomendado nas melhores apostas múltiplas do dia. Fica esse registro então para vocês, e às 4 da tarde a gente vai estar conferindo aí pelo campeonato inglês, tá certo, galera? No mesmo horário, a gente vai ter o jogo do Porto no Campeonato Português. E nesta partida aí, o Porto vai estar visitando o Arouca no fechamento de mais uma jornada do Campeonato Português. Tá dando pra me ouvir bem aí, eu acho, né, Mário? Tô vendo que tá vermelhinho aqui minha saída de áudio aqui. Só agora que deu uma enroscada aí, mas até então tava dando pra ouvir bem. Não sai mais aqui do vermelho, tá complicado, mas qualquer coisa tu me interrompe aí, por favor, né? Mas, agora voltou verdinho, amarelinho, acho que vai ficar, vermelho de novo. É o Red me perseguindo aqui no fim do mês, que é isso? Tá ok, tá dando pra ouvir bem. Então tá tranquilo. E aí eu ia dizer o seguinte, na 7ª rodada do Português, 7ª jornada, a gente tem Arouca e Porto se enfrentando também do Estádio Municipal de Arouca. Claro que a gente vai estar dando atenção também para essa partida, na nossa União Brasil-Portugal aqui da academia. O Porto, líder do campeonato, mas agora, né, com a mesma pontuação do Sporting, que tem um jogo a mais. Por diferença de gols, até o Sporting seria líder do campeonato, mas vale lembrar que o primeiro critério é o confronto direto, e o Porto venceu o Sporting pelo placar de 2-1 já nesta arrancada de temporada. E o Porto, com 1 pontinho, portanto, ele já se isola da liderança. Mas é o único time com 100% de aproveitamento dos pontos. Porto venceu todos os jogos, inclusive vem de uma vitória na quinta-feira contra o Red Bull Salzburg, na Áustria, pelo placar de 1-0. Essa vitória aí conseguiu, né, dar ao Porto uma estatística interessante de 7 vitórias em 7 jogos. E o Arouca vem da primeira vitória fora de casa do Campeonato Português, 2-1 contra o Nacional, ainda no sábado retrasado. É um time que está bastante descansado, vamos assim dizer, mas que sabe que o Porto tem até a vantagem dos confrontos diretos. Na época passada, em março, o Porto ganhou por 2-0 na casa do Arouca, gols do Samu de pênalti do primeiro tempo e do Fábio Vieira, hoje no Hamburgo, com assistência do Dani Namazo no segundo tempo. E o último jogo no Dragão,
4-0 para o Porto, tudo no segundo tempo, com gols do Samu, do Nico, hoje no Manchester City, do Galeno, brasileiro, hoje no Al Ahly, e ainda do Deniz Gül, jogador turco, fechando em 4-0. Então o Arouca nem fez gol no Porto na última época. A última vez que fez gol, que não perdeu para o Porto, foi o 3-2 em fevereiro de 2024. A gente está falando mais de um mês e meio atrás, quando ganhou por 3-2 da equipe do Porto, nesse mesmo estádio municipal de Arouca. Vejamos o que sairá dessa partida, a gente vai estar monitorando também. Time do Arouca não tem o espanhol José Fontan, que foi expulso do último jogo contra o Nacional. Fora isso, o meio-campista Matheus Flores já perdeu as últimas 3 partidas. O time deve ter, então, a escalação do João Valido, com a linha defensiva tendo Thiago Esgaio, Fayed, o Popovic e o Dante, como meio-campo tendo o Fukui e também o Simão, o Lee na armação, o Treza junto do Diawara, como comando do ataque do Nandim. No Porto, o Neruen Pérez perdeu os últimos 2 jogos já por lesão. Luke de Jong também ficou fora das últimas partidas. A provável escalação tem o goleiro Diogo Costa, o Pablo Rosário na linha defensiva pela direita, os poloneses Bednarek e Kivior como Francisco Moura na esquerda, no meio de campo o argentino Alan Varela, o espanhol Gabri Veiga e ainda o dinamarquês Froholt, e o trio ofensivo como PP, os espanhóis Samu e Borja Sainz. Vejamos o que sai deste jogo do time que é a sensação do campeonato português. A prévia da academia foi até criativa, foi contra o ambos marcam, né? Contra os gols saindo dos dois lados. E vejamos o que teremos, né, nesta partida entre Porto e Arouca, na casa do Arouca, que a gente vai estar acompanhando no mesmo horário aí da Premier League. Vocês ainda têm opção, galera, de outros jogos, né, que estão à disposição lá no nosso site, academia das apostas Brasil.com. Tem uma partida do Valência como o Real Oviedo também às 4 da tarde, que inclusive entrou lá nas melhores apostas do dia, com recomendação a favor do Valência. Dei uma conferida lá do artigo, mas às 4 da tarde já começa, hoje num horário alternativo, já se começa a trabalhar também a Série B do Campeonato Brasileiro, que vai dominar o nosso dia de hoje. Hoje tem Brasileirão betando à noite, mas excepcionalmente hoje a gente vai estar dedicando ainda mais atenção à Série B. A gente já fez bastante da Série A aí, no domingo estivemos no Clássico Vovô e tudo mais, mas a Série B já roubou a seda com jogos interessantíssimos dessa 29ª rodada, e hoje nós temos mais partidas bem interessantes. Já às 4 da tarde, horário de Brasília, do estádio Carlos Zammit, em Manaus, tem Amazonas e Chapecoense. Amazonas em penúltimo, 27 pontos ganhos, mas com uma vitória passa o Botafogo de Ribeirão Preto, empata em pontos com o América e o Volta Redonda e pode passar o Volta Redonda 17º no saldo. A Chapecoense, por sua vez, está em 8º, 41 pontos, mas ganhando vai para 7º e passa o Remo. Jogo bem legal, bem interessante pela Série B do Campeonato Brasileiro e que vai estar concorrendo aí com as grandes ligas da Europa. O jogo foi antecipado para as 4 da tarde, vale dizer para a galera, porque essa partida teve problemas de iluminação, né? Então a gente teria essa partida às 9h30 da noite, o jogo acabou sendo antecipado para as 4 horas da tarde. De qualquer maneira, vale dizer aqui sobre essa partida o seguinte: o time do Amazonas ganhou só um dos últimos 5 jogos, que foi o último jogo em casa contra o Volta Redonda, ganhou por 1-0, perdeu pro Operário por 2-1 fora de casa e pega essa Chapecoense que vem na Série B do Campeonato Brasileiro de 4 derrotas seguidas e 5 jogos sem vencer. A Chape perdeu para o Avaí pelo placar de 1-0 em seu estádio no último jogo num clássico catarinense. Vale lembrar que no primeiro turno a Chape colocou 4-0 no Amazonas, em Chapecó, 2 de junho,
e com isso a Chapecoense tem um retrospecto extremamente positivo desde que começaram a se encontrar na Série B do Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 3 vitórias para a Chapecoense. Foi 2-0 em Chapecó do ano passado e 1-0 no jogo entre essas equipes em Manaus em junho do ano passado. O time do Amazonas, do Márcio Zanardi, tem a volta do meia Rafael Tavares e do atacante Luan Silva. Luan Silva estava suspenso. Agora quem está suspenso é o volante Larry Vasquez. E o Eric Varão deve entrar no time. É o único desfalque é o Larry Vasquez. O provável time da Onça tem Zé Carlos, Castrilhon, Iverton, Alvarinho, Léo Coelho e Rafael Monteiro. Rafael Tavares, Eric Varão, Luan Silva, Kevin Ramires e Henrique Almeida. E a Chapecoense do Gilmar Dalpozo não deve mexer em relação ao último jogo. O time da Chape segue sem o Vitor Caetano, Bruno Matias, o Bressan e o Mancha, que estão machucados. Rafael Santos, Marcinho, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar, Bruno Leonardo, Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Ítalo e Perotti é o provável time da Chapecoense para esse jogo. No nosso site, pelo menos no momento que eu tô aqui no Match Odds com a Mari, galera, nosso horário ainda tá lá 9h30 porque foi uma mudança aí de última hora da tabela em função do problema de iluminação do estádio Carlos Abit, certo? Mas esse jogo, repito para vocês, vale o que eu tô dizendo aqui no Match Odds, é às 4 da tarde no horário de Brasília. A gente vai estar conferindo aí junto do futebol europeu. Tem uma prévia contra os gols lá para quem quiser ficar de olho. E aí, nós temos outros 2 jogos da Série B. Por isso que eu disse, né, que hoje a Série B até rouba mais a seda. Eu vou fechar depois falando do jogo do Brasileirão betando, São Paulo e Ceará, que é o que a gente vai estar acompanhando. Mas às 7 da noite tem América Mineiro e Volta Redonda se enfrentando no Independência. O América, ele é 16º com 30 pontos ganhos. Poderá entrar em campo já com o Amazonas tendo a mesma pontuação. E o Volta Redonda também com 30 pontos, é 17º, e dependendo se o Amazonas ganhar aí por uma vantagem maior, o Volta Redonda poderá entrar em campo já em 18º. Então atenção total para esse jogo, é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Quem ganhar fica fora da zona do rebaixamento. Partida bem interessante essa entre o América e o Volta Redonda. O América vem de uma derrota para o Atlético Goianiense fora por 1-0, mas o último jogo em casa ganhou, e ganhou do Coritiba pelo placar de 1-0. Nos últimos 3 jogos em casa, 2 vitórias e 1 empate. Já o Volta Redonda ganhou do Remo por 2-1 em casa, mas o último jogo fora perdeu para o Amazonas por 1-0. Do primeiro turno, o Voltaço ganhou do América em 1º de junho por 1-0, com um gol marcado pelo Matheus Lucas. E para essa partida aqui, o time do América não tem o Maguinho, o Mariano, o Dalbert, o Weber, o Fabinho, o Ale, o Guilherme Pato, todos lesionados. Felipe Amaral tá suspenso, e aí o Alberto Valentim deve escalar Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho, Aloísio, Cauã Diniz, Miguelito, Iago Souza, Estênio e Arthur Souza. Já o time do Volta Redonda, do Rogério Corrêa, não tem o Du Fernandes e o Fabrício, que estão lesionados. O Igor Catatal é tratado como dúvida, e aí a provável escalação do time do Volta Redonda, que não tem, né, o Vitinho Lopes, que também está suspenso, tem Jefferson Paulino, Johnny, Igor Moraes, Lucas Adel e Sanches, André Luiz, Tarisson, Raí, João Pedro, MV e Ítalo. Fica o destaque, então, para esta partida, então, entre o América e o Volta Redonda, galera. A prévia vocês também tem lá no nosso site, academia das apostas brasil.com, também contra os gols, tá? E o jogo que eu sei que interessa a Mari, na Série B do Brasileiro Pré-Live, que é
essa partida entre o Avaí e o Coritiba, 7h30 no estádio da Ressacada em Florianópolis, na Ilha da Magia, um duelo do Sul, o Avaí 11º, 40 pontos, mas ganhando no melhor dos cenários, pode virar 7º colocado, isso também se a Chapecoense não tiver vencido mais cedo, e o Coritiba, quarto, 47 pontos, Mari, mas de quarto vai para primeiro se ganhar hoje o Coritiba, porque o Atlético Paranaense tem 48 pontos, já ganhou no início da rodada do Operário no duelo paranaense por 1-0 em casa. O Goiás tem 49 pontos, só joga amanhã o clássico contra o Atlético Goianiense. E o Criciúma, que tem 49, perdeu para o Lanterna Paysandu em Criciúma no domingo. A gente esteve aqui acompanhando essa partida em live junto das partidas da Série A do Brasileiro. Então, vale a liderança para o Coxa. Vale muito esse jogo e acho que é por isso, né, que te interessou tanto também essa partida, Mari. A gente tem um Avaí que ganhou o clássico contra a Chapecoense em Chapecó por 1-0, mas no último jogo em casa empatou com a Ferroviária em 2-2. Ainda assim, são 3 jogos que não perde em casa. Antes do empate com a Ferroviária, tinha, por exemplo, vencido o Goiás na Série B pelo placar de 2-1. O Coritiba vem de 3 jogos sem fazer gol, tomou 2-0 do Criciúma em casa, 1-0 do América em Belo Horizonte e teve um 0-0 com o Goiás fora de casa. Também não fez gol do penúltimo jogo fora contra o Operário, perdendo por 1-0 em Ponta Grossa, mas o Coritiba, a seu favor, tem que ganhou do Avaí em maio por 2-1, com gols marcados pelo Alex Silva e também pelo Carlos de Pena, jogador uruguaio. O Andrei chegou a empatar para o time do Avaí, mas o Coxa venceu, como tinha vencido a última partida entre eles na Série B do ano passado, também no Paraná, pelo placar de 1-0 na ocasião com gol do Bruno. Só que é verdade que o último jogo em Florianópolis, ano passado, foi 1-0 Avaí, em maio, com direito a gol do Zé Ricardo. E também o Avaí ganhou o penúltimo jogo entre eles em Floripa em 2022 na Série A do Brasileiro de virada por 2-1. A última vez que o Coritiba pontuou em Floripa contra o Avaí, 2021, jogo sem público, era ainda, né, a volta do futebol em meio à pandemia. Avaí 1, Coritiba 2. Para esse jogo, Mari, o time do Avaí e o time do Coritiba, né, estarão em campo, fechando a noite da Série B do Brasileiro, sendo que o Vinícius Bergantin não tem o JP que está suspenso, deu Piage, Andrei, Quaresma e Gabriel Dias machucados, o Aleph Manga foi afastado, provável time do Avaí tem César, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG, Zé Ricardo, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Tailon, Emerson Ramon e Kleber, o Clebão, e o Coritiba do Mozart não tem o Alex Silva, o De La Torre, o Rodrigo Rodrigues e o Pedro Rangel, todos vetados pelo departamento médico, deve jogar pela liderança com Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jaci e Bruno Melo, o Alisson, Sebastião Gomes e Josué, Lucas Ronier, Cleison e Gustavo Coutinho. Bom, a prévia para esse jogo tá lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, e eu quero saber de ti, Mário, o que tu viu de bom para Avaí Coritiba, que teve aí uma recomendação a favor dos gols lá no nosso site, lá no prognóstico publicado em academiadasapostasbrasil.com, Mari. Bom, como você já destacou bem aí, né? Jogo importantíssimo pro Coritiba. Então, vou trabalhar uma entrada aqui pro lado deles, tá? Mas não vou trabalhar com gols. Acredito que dentro do live aí a gente vai ter opções melhores para trabalhar com gols. As médias de gols sofridos aí dos dois lados são um pouco baixas, né? Então tem que se levar isso em conta. E a gente começa aí com uma linha de over 2, aquele padrão da Série B, né? Vamos ver se dentro do live a gente consegue aí, por exemplo, um gol do Coritiba no jogo. É uma linha que me interessa bastante, a gente não tem odds para trabalhar aqui pré, né? Então eu vou aguardar aí para tá fazendo no live. Mas vou fazer uma entrada aqui a favor dos escanteios do Coritiba, tá? Mais de 4.5 cantos aí pro Coxa. Acredito num jogo de bastante volume, né? Devido aí a toda a necessidade que existe pro Coritiba nessa partida. Então,
mais de 4,5 escanteios aí pro Coxa, né, para eles terem pelo menos 5 escanteios no jogo. Bem coerente aí com as médias também do Avaí, né, de escanteios sofridos. É um time que sofre aí uma média de 6 escanteios por jogo. Então tá bem favorável, né, pro que a gente precisa. Gostei bastante dessa entrada, tá? Odds 1,75 é a minha sugestão, então, mais de 4,5 escanteios aí pro lado do Coritiba. E os dois jogos aí da Série B são muito interessantes mesmo, né? Como o Ângelo já destacou, envolvem brigas ativas aí, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Então, a Série B vem pagando muitos greens para nós, né? E a gente vai seguir focado neles aí durante a noite, mesmo estando aí ao vivo pro jogo do meu tricolor, né? Na Série A. É isso, galera, porque para fechar o Match Odds eu destaco São Paulo e Ceará, 8 da noite, horário de Brasília. Estaremos com vocês aqui na academia. Jogo que fecha a 25ª rodada do Brasileirão Betano, o tricolor da Mari. O São Paulo é sétimo, 35 pontos, não ganha posição, mas numa rodada em que o Botafogo perdeu o clássico vovô, o São Paulo pode ficar a 2 pontos do quinto Botafogo e do sexto Bahia na briga por vaga para Libertadores para a próxima temporada. E o Ceará é 13º, 28 pontos, perdeu posição pro Vasco quando o Vasco ganhou do Cruzeiro no sábado. O Ceará está 6 pontos à frente do rebaixamento, pode ficar 9 e ganhando passa o Corinthians e o Vasco de novo, voltando a ser 11º colocado e permanecendo, portanto, na zona de classificação à Copa Sul-Americana. A gente vai estar contando tudo para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Time do São Paulo não fez gol nos últimos 3 jogos e perdeu eles. Para a LDU em casa 1-0, o Sansão na última rodada do Brasileiro fora 1-0 e para a LDU em Quito 2-0. Último jogo de Brasileirão em casa, pelo menos o São Paulo ganhou do Botafogo por 1-0 e pega o Ceará, que não ganhou nas últimas 5 partidas, 4 delas pelo Brasileiro, 1-1 em casa como o Bahia, 2-2 fora com o Vasco, perdeu 1-0 em casa para o Juventude, empatou 0-0 como o Grêmio em Porto Alegre e ainda caiu para o Bahia nas semifinais da Copa do Nordeste, perdendo por 1-0 em Salvador. A última vitória do Ceará faz mais de um mês, 1-0 em casa contra o Bragantino em 16 de agosto. E fora de casa, a última vitória do Ceará foi um 2-1 contra o Cruzeiro em 27 de julho. No primeiro turno, os times empataram por 1-1. Pedro Henrique, com assistência do Matheus Bahia, abriu o placar cedo para o Ceará aos 3 minutos. Era em abril esse jogo ainda, né? E o Rian Francisco empatou para o São Paulo com assistência do Lucas Ferreira. Antes disso, em 2022, o São Paulo ganhou por 2-0 em Fortaleza, com gols do Carrieri e ainda do Nahuel Bustos, argentino que hoje joga de volta em seu país, lá no Taigueres. E vale dizer também que a última vez que o Ceará ganhou do São Paulo foi em agosto de 2022 pela Sul-Americana, quando ganhou por 2-1 e era em Fortaleza. Então, nos últimos 3 jogos, uma vitória para cada lado e um empate. Só o empate aí que foi recente, que foi nessa temporada. Mas também vale dizer que em se tratando de jogos em São Paulo, capital, a última vez que o Ceará ganhou 10 anos atrás, 2015, Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida, 2-1 pro Ceará, 2 gols do Rafael Costa com o Alexandre Pato, galera, descontando pro São Paulo. Desde então, foram 6 jogos com 3 vitórias do São Paulo, as 3 pelo placar magrinho de 1-0 e 3 empates. O São Paulo, para hoje, o Hernan Crespo, não tem Ferrarese, Luan, Marcos Antônio, Oscar, Carrieri, Rian Francisco, André Silva, muitos desfalques, né? Há tempos vem sendo assim a realidade do São Paulo. São Paulo deve ter Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cédric Soares, Bobadilha, Pablo Maia, Enzo Dias, Rodriguinho Ferreira e Luciano. E o Ceará do Léo Condé,
para esse jogo não tem o Ailon, que está suspenso. Então o time deve ter Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia, Diego, Richardson e Lourenço, Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. Contamos com vocês aqui da Academia das Apostas Brasil para esse jogaço. 8 da noite, estaremos juntos com vocês aqui na academia. Esse jogo entrou inclusive lá nas melhores apostas do dia para quem quiser conferir e se tiver de acordo, né, acompanhar, especialmente se encontrar odds melhores na Novibet ou na Betano. Tem o São Paulo para cima do Ceará, o Ceará para cima do São Paulo, Brasileirão betando e academia contando tudo para vocês. Tá certo, galera? Fica o convite. Então, 4 da tarde, Campeonato Inglês, Everton e West Ham, 8 da noite, Brasileirão, São Paulo e Ceará, mas de olho no Porto, no Campeonato Português, de olho no Campeonato Espanhol, no Italiano e, é claro, na Série B do Brasileiro, que é a competição que mais movimenta a segunda-feira, com 3 partidas. Certo? Até lá!